e há que evitar quedar enfermo compreendendo dialeticamente esta relação. Um outro aspecto que tem que ver um pouco com esse também é a questão da escola pública, da escola comunitária e da escola privada. Há uma tendência que vocês devem estar também experimentando hoje em Argentina. Está havendo uma tendência mais ou menos de 20 anos para cá, com mais ênfase em um país, menos em outro, para a privatização. Agora é uma quase enfermidade e um delírio, não? Que toma conta do mundo, a privatização em todas as partes, com este discurso neoliberal de la morte, de las ideologias, etc., de que já falamos aí. Brasil viveu e segue vivendo fortemente uma privatização a serviço realmente do privado. Quer dizer, o que quero dizer com isto? Uma privatização no sentido de quitar ao Estado o dever de cumprir suas obrigações. Segundo, de criar e de fortalecer a compreensão mercantilista da educação. Isto é, a educação de repente começou a virar, a transformar-se em empresas privadas, fortalecidas à medida em que o Estado estimulava a privatização da educação, trabalhava contra a eficácia da escola pública. É interessante, no caso do Brasil, é interessante observar que hasta os anos, talvez, começou talvez depois dos anos 20 em Brasil, hasta os anos 40, por exemplo, teníamos um sistema público de educação primária e média pequeno, pero muito bueno, de boa qualidade, e aunque de pouca quantidade, e era um sistema que trabalhava para os filhos da elite, das classes poderosas. Por ele mesmo era bueno. Pero no momento que a classe trabalhadora começou a demandar escola pública para seus filhos, que começou a demandar educação para seus filhos e para si, os adultos obreiros, através de pressões em las grandes cidades, em los centros urbanos de Brasil, como São Paulo, por exemplo, como Rio, como Minas, Belo Horizonte, Porto Alegre, etc., na medida em que as classes populares começaram a poder entrar em las escolas públicas, então o Estado começou a destratar as escolas públicas. Depois se nega a questão das classes, o elitismo da classe dominante, etc. E neste momento mesmo começou a haver a possibilidade de criação de escolas privadas. As escolas privadas então começam a aparecer e atraem para si a clientela de los ricos. E em Brasília a coisa assumiu uma cara profundamente perversa.
que era a seguinte: os niños, em certo momento, os niños ricos tinham uma escola buena, cara, por la qual seus padres pagavam muito, e quando alcançavam os níveis da escola fundamental, primária e média, entravam na universidade gratuita. Entende a maldade, a malvadez? Aqui, por exemplo, o percurso que os niños faziam de aqui hasta aqui era pagado, muito bem. Quando chegava, e por outro lado, este mesmo percurso, hecho por niños del pueblo, era em escolas públicas, pero que deterioravam. Então, alguns niños del pueblo que chegavam aqui, a este limite, não, alguns solamente, hasta para estes alguns, a dificuldade se hacía. Primeiro, não tinham condições de fazer vestibular em las escolas públicas federais, nas universidades gratuitas, e quedavam com duas possibilidades: primeira, não entrarem na universidade; segundo, procurar as universidades privadas malas, que também emergiam. Então, mire a injustiça. Os niños ricos pagavam por um curso muito bem hecho, fundamental. Depois entravam gratuitamente nas escolas superiores. Os niños pobres entravam nas escolas públicas malas e depois tinham que estudar universitariamente pagando escolas malas. É horrível isto. Isto é uma perversidade escandalosa. E sigue isto hoje em dia em Brasília. Sigue isto. Então, a peleia por uma escola pública buena, a peleia por uma escola pública recuperada, por uma escola pública em quantidade e em qualidade, é uma peleia democrática. Agora, mirem um obstáculo, por exemplo, um obstáculo tremendo que se põe a nós outros, professoras e professores. É que, para mim, hace parte da natureza de la peleia, hace parte do processo de pelear, a competência de quienes peleam. Não sei se estou claro. Hace parte da natureza mesma do processo de la peleia, a competência, de um lado existencial, de outro acadêmica, científica, de quienes peleam. Eu não quero cair em um elitismo e dizer que só quienes são acadêmicos podem pelear, porque aí então não vai haver mais peleia. Os acadêmicos não querem pelear. Não é isso. O que eu quero dizer é que a peleia se robustece na medida que quienes peleam têm competência existencial, isto é, têm uma sabedoria que aprenderam peleando, aprenderam em la prática de la lucha. Segundo, porque pelearam por um ideal, descobriram que necessitavam de saber científico para ajudar-se a si mesmos na peleia. Eu creio que por ele mesmo é que um educador sindicalista, por exemplo, que me disse que pouco se lhe dá de se tem ou não tem preparo pedagógico, para mim não tem sentido. Eu creio que, estou convencido de que quanto mais científico, pero não científico,